E se o meu arquiteto não for especializado, Edna? Eu tenho recebido muito essa pergunta por mensagens, pessoas querendo ou orçamento de projeto, ou consultoria, ou indicação de alunos nossos para fazer os projetos em estrutura metálica. E eu vou voltar a dizer que, salvo raros casos, você pode ter um arquiteto que não é especializado, tá? Qual que é a sequência da elaboração do projeto da tua casa? Então, e não só da tua casa, tá? Muitos arquitetos e engenheiros, quando estão no início da profissão, a gente acaba não conseguindo identificar essa sequência. Eu não sabia. Então, se você sabe, tá tudo certo. Se você não sabe, rola saber agora, né? Então, você tem uma sequência de projetos até o ponto de você começar a casa. O primeiro projeto é o projeto arquitetônico, que eu sugiro que você faça com o arquiteto. Depois, a gente vai para o projeto estrutural, que no nosso caso aqui da ArcSteel sempre é em estrutura metálica. Depois do projeto da estrutura metálica, você tem que desenvolver o projeto de fundação. Depois do projeto de fundação, os complementares, elétrico e hidráulico. Depois a gente tem um projeto executivo que junta toda essa galera, vê quem que está passando em cima de quem, levanta os preços e daí que começa a obra. Só que se você fizer tudo isso, levantar os preços e não aprovar esse projeto aí no meio do caminho, corre o seu risco de todo esse trabalho precisar de uma revisão. E eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, que uma revisão no projeto arquitetônico é mudar uma linha, né? Se a prefeitura falar, olha, essa parede tem que ficar 15 centímetros para dentro, eu vou mudar essa linha para dentro e tudo bem. Quando eu falo isso pro pessoal que fez o cálculo da estrutura e o cálculo da fundação, é recalcular tudo. Porque você muda, você diminui, ou se for para aumentar, você aumenta o vão, e aí eles vão cobrar aditivo. Então eu gosto de fazer da seguinte forma, ó. Eu sugiro, inclusive, que você faça assim. Depois do projeto arquitetônico, você aprove esse projeto. No condomínio, na associação, na prefeitura. Ah, Edna, mas aqui está exigindo aprovar no meio ambiente. Demora 6 meses. Muito que paciência, vai ter que aprovar. Não adianta você envolver mais profissionais, levantar o preço da obra e correr o risco disso ser barrado. Você tem que aprovar antes. E aí, depois da aprovação, você vai pro projeto estrutural. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que no projeto arquitetônico não precisa lançar estrutura. Que quando você aprova, não precisa lançar estrutura. Então, quem faz o teu projeto arquitetônico da tua casa em L, não precisa ser especializado em estrutura metálica. Não nesse momento. Edna, se ele for? Se ele for, é uma vantagem, porque você pode sim usufruir dessa estrutura de uma maneira com custo-benefício maior, explorar essa estrutura visualmente, né? Enfim, ter ideias mais abrangentes, porque essa pessoa talvez tenha um repertório maior de casas em estrutura metálica. Mas eu vou mostrar agora para você como é simples adaptar um projeto arquitetônico em L, de uma casa em L, para um projeto arquitetônico de uma casa em L em estrutura metálica, tá? Esse projeto arquitetônico eu peguei na internet, no site Pinterest, que inclusive eu indico para você separar imagens e referências para a tua casa. Repare, ó, como ele tem 4,50 aqui ele tem 5,30, que é onde na minha cabeça eu vou fazer os pórticos metálicos. 5,30, estrutura metálica vence com o pé nas costas, tá? Ela não é problema para ela. Então, 4,50 então nem se fala. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aí, depois de aprovado, pum, 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 entendeu? Queria muito ter um efeito sonoro, ó, pum, 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 pum. Deu? Acho que deu. E aí, coloquei os pilares em amarelo. É isso. Agora ela tá a estrutura metálica. Ah, Edna, eu quero esses pilares aparentes, por isso que eu pus pra forinha da parede, porque eu quero eles aparentes. Do que é a parede, Edna? Aí é o arquiteto que vai ter que definir, né? O projetista da estrutura, ele vai perguntar pro arquiteto do que é a parede, para eu considerar aqui na carga, do que é a laje, do que é o telhado, vai ter impermeabilidade, vai ter isolamento térmico, vai ter isolamento acústico, quais são os acabamentos? Vai ter uma parede de pedra pesadona? Não vai? Vai ter deck? Vai ter vidro? Ele que vai identificar onde que está a casa para poder fazer o cálculo da estrutura. Mas veja, você não vai fugir disso, desses portiquinhos. Então,
Cada par desses pezinhos, tá vendo que aqui tem um pezinho, aqui tem um pezinho. Cada par nesse sentido, ele é um pórtico. Então, nesses dois pezinhos aqui, ó, que eu tô selecionando, vocês estão vendo? Ó, nesses dois aqui, olhando de frente, eles são assim, uma trave de gol. E aqui do lado eu tenho outra trave de gol, e aqui eu tenho outra trave de gol, aqui outra trave de gol, e aqui eu venho no outro sentido. Pode sim ser que aqui em cima, digamos, eu apoie um aqui, um lugar crítico, ó, bem aqui, eu tô apoiando um reservatório, ou seja, uma caixa d'água de não sei quantos trilhões, milhões de litros lá. E aí pode ser sim que o engenheiro fale, olha, esses pilares previstos vão ficar muito robustos porque aqui no meio a gente tem uma carga concentrada do reservatório elevado. Podemos colocar mais um pilar em outro lugar? E aí a gente vai ter que discutir. Mas o start, o inicial para você lançar a estrutura é essa. Então, vamos para um outro exemplo. Esse aqui, nossa, como tá bem mais embaçado, né? Ah, mas tudo bem. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque agora ele tem deck, ó. Esse aqui não tinha um deck circulando aqui o L. Era um deck central lá, independente. Não era assim uma varandinha. Esse agora tem tipo uma varandinha, vocês estão vendo? Que aqui, ó, é tipo uma varandinha, que as pessoas saem, ó, da sala, do quarto para essa varandinha. Eu gosto muito de deck, assim, de uma varandinha protegendo as portas, tá? Eu gosto muito dessa solução. E aí, por que eu trouxe ele? Porque deu apoio lá no meu deck. E aí eu tenho essa liberdade daqui, por exemplo, nessa parede, se eu quisesse, podia só pôr vidro, porque o meu pilar tá apoiado lá no meu deck, lá fora da casa, tá? Eu acho que é interessante também você olhar para essa solução e é como a outra. Cada parzinho aqui, ó, de estrutura, cada parzinho de quadradinhos amarelos, quando você ergue e olha eles de frente, eles estão formando um pórtico, uma trave de gol, um pórtico metálico, que vai compor a estrutura metálica dessa casa. Claro que isso tem que ser discutido com o engenheiro, projetista da estrutura, mas é muito legal o arquiteto já lançar meio que essa ideia e veja aí, é uma coisa simples que você pode fazer, tá bom?